Bom dia, meus amores, espero que estejam bem. Vamos dar início agora à nossa aula de matemática de hoje, terça-feira, aula de matemática. E nossa aula, ela vai ser uma continuação do que foi visto na semana passada, dentro das videoaulas e também das videoaulas por videoconferência. Nós começamos com o tema divisão, trabalhamos com a divisão exata, trabalhamos com os termos da divisão e hoje nós vamos falar na página 174 sobre divisão não exata. Nós vimos que existem esses dois tipos de divisão. Divisão exata, que é aquela divisão que não tem resto. Resto é um termo da divisão, porém, na divisão exata não possui resto. E nós temos a divisão não exata, que é aquela que o resto é diferente de zero, que é sempre menor que o divisor. O resto ele não pode ser maior que o divisor, mas ele existe. E nós temos aqui no nosso livro, na nossa página 174, uma situação problema que contextualiza o nosso tema. E a situação problema, eu vou ler junto com vocês para passar mais segurança. Ela diz o seguinte: Catarina trabalha em uma floricultura. Nesta manhã, ela recebeu 24 flores para serem distribuídas igualmente em 5 vasos, com o mesmo número de flores. Quantas flores serão colocadas em cada vaso? Veja como Catarina fez. Nós temos aí, meus amores, 24 como o nosso dividendo, que é o número que vai precisar ser dividido. E o número de vasos, que nós dividimos por essa barrinha, que é o nosso divisor. Então, eu tenho 24 flores para dividir em 5 vasos. E veja como foi que Catarina fez. Então, veja como Catarina fez. Primeiro, ela colocou, como nós vemos aí na imagem, 2 flores em cada vaso. E sobraram 14 flores. Depois ela colocou mais 2 flores em cada vaso. E sobraram 4 flores. Sobrando 4 flores e tendo 5 vasos, Catarina concluiu que não era possível dividir 4 flores para 5 vasos. Então, os vasos, se ela fosse distribuir 4 flores para 5 vasos, os vasos ficariam com quantidades diferentes. Então, nós podemos fazer essa divisão da seguinte maneira. Primeiro, eu não posso multiplicar só o 2, eu não posso dividir só o 2. Nesse caso, eu vou ter que usar a multiplicação para encontrar um número próximo ou igual a 24. Porque quando o valor do dividendo separado, que não seja completo, é menor que o divisor, não é possível que nós façamos essa multiplicação para encontrar o valor da divisão. Então, e como é que eu encontro, tia? A partir da multiplicação, eu multiplico o número do divisor até encontrar um número parecido ou igual ao dividendo. Então, começando do 2, como tia Viviane disse na aula, porque nós sabemos que 1 vezes 5 é o próprio 5. Então, vamos começar o rascunho a partir do número 2, da multiplicação por 2, para que nós não percamos tanto tempo. Então, eu sei que 2 vezes 5 é 10. Não é 24 e ainda dá para aproximar mais um pouco. Então, vamos multiplicar por 3. 3 vezes 5 é 15. Estamos chegando perto, mas ainda dá para multiplicar mais um pouquinho, para ver se nós encontramos o número 24. Então, meus amores, vamos multiplicar por 4. 4 vezes 5 é 20. Olha aí, 20, 24, 4 unidades que separam. Mas para fazermos o teste, vamos multiplicar por 5 para ver o resultado. E 5 vezes 5 é 25. Então, nós já descartamos aí o 5, porque 5 vezes 5 é 25. E nós só temos o dividendo 24. 24 é menor que 25. Então, a divisão por 5 não é possível. Então, essa é o percurso da nossa divisão. Multiplicamos até encontrar um valor parecido, aproximado, que foi pelo número 4. Então, 24 dividido por 5 é 4, porque 4 vezes 5 é 20.
Mas tia Viviane, eu já tenho aqui o meu quociente, que é o meu resultado. Eu já tenho o divisor e o dividendo. Mas essa conta, ela não vai dar exata, porque ela vai sobrar um resto. E como é que nós descobrimos o valor do resto da divisão? Nós usamos a subtração. Utilizando aqui o valor que foi encontrado e o valor do dividendo, nós vamos realizar uma subtração para saber qual é o valor do meu resto. 4 menos 0, 4. Se eu tenho 4 e desses 4 não retiro nada, fica 4. 2 menos 2, 0. Então, 24 flores divididas em 5 vasos vão ficar 4 flores em cada vaso. Então, Catarina concluiu em sua divisão que ficarão 5 vasos com 4 flores em cada um e de resto vai sobrar 4 flores. Sabendo que o resto é menor que a divisão, nossa conta está ok, não precisamos continuar, porque como diz aí no nosso livro, o resto não pode ser igual ou maior que o divisor, pois se for mais uma divisão pode ser efetuada. Porém, se o nosso resto for menor que o divisor, não há como essa multiplicação, essa divisão ser continuada. Então, nós temos aí 5 vasos com 4 flores cada um e 4 flores ficaram de resto. E essa é a nossa divisão não exata, ou seja, aquela divisão que o resto não é zero, que o resto sempre é maior que zero. Então, essa foi a nossa aula sobre divisão não exata. E para finalizar a nossa atividade, e para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos o nosso exercício na página 175. Nós temos aí duas atividades que, através das explicações que foram dadas nessas últimas aulas, na nossa aula por videoconferência, vocês vão responder essas duas questões e também vão responder 3 situações problemas que estão ao lado, também na página 175, usando o espaço para rascunho. Lembrando que na divisão é sempre necessário que nós tenhamos um rascunho em mãos, que nós montemos a nossa conta e não coloquemos apenas só o nosso resultado, porque tia sempre vai procurar saber qual foi o processo, como foi que vocês aprenderam e chegaram a tal resultado. Tá bom, meus amores? Então, finalizou a resolução da atividade da página 175, você vai mandar o feedback para a tia Viviane. Se na hora da resolução da atividade você ficar com uma dúvida, você ficar com alguma pulguinha atrás da orelha, você também entra em contato com tia Viviane, que tia Viviane sempre estará disponível para tirar suas dúvidas, para lhe orientar da melhor maneira. Então, agradeço a todos pela atenção, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!